Boa noite, rapaziada, todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez aqui, falar da temporada 2023. Mafra, tudo bem, Mafra? Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom dia e boa tarde para quem estiver nos ouvindo também depois. Muito boa noite aos dois meus queridos Sérgio e Rui, para a gente estar aqui. Falar também desses running backs, como está descrito aqui no nosso videozinho. Como é o nosso planejamento. Fala aí, Rui, boa noite, tudo bem? TT dormiu fácil hoje, Rui? Dormiu fácil não, na verdade está no processo ainda, com 38 graus de febre, a gente já deu uns remedinhos aqui e controlando, né? Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde também para quem nos ouve no futuro, como é de praxe a gente dizer. E vamos falar aqui da posição mais importante, né? Aquela discussão mais gostosa que a gente gosta de ter antes da temporada começar. Embora. Boa! Então é isso, galera. Aqueles recadinhos de sempre, antes da gente começar. Botar a mão na massa, né? Curtir o vídeo, assinar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E, para quem não sabe, a gente tem o nosso plano de assinatura. Ruizão, fala um pouco do plano de assinatura, que você é o chefe, você está aqui com a gente. Explica melhor, você que é o cara. É isso aí. O plano de assinatura é bem simples, né? Como em muitos outros lugares. Dá acesso a conteúdo exclusivo, dá acesso a um grupo exclusivo de discussão. A gente dá aquele apoio bem especial, 24/7, para a galera que está junto com a gente aí nas ligas de fantasy. Então, são muitas vantagens. É mais um ano com mais conteúdo diferente também. Quem fizer a assinatura anual ganha o guia de draft na faixa também. E ainda joga a liga com a gente. Só sucesso. Ao menos uma liga garante o sucesso. Não, ainda tem o guia também, para quem quiser comprar o guia em separado, também essa opção, né, Rui? O guia, Isso. Nosso mestre aí que fez, pode confiar que o cara sabe muito. E muito texto isso. lá, Só consegue botar TT para dormir conteúdo. De vez em quando, né, Rui? Mas de fantasy você Exatamente. entende. Pois é. Quando o nosso filho não quer dormir com a gente, não há o que o demova dessa ideia. Então, não tem jeito, só dá uma boa noite aí pro Thiago Salomão, o vizinho do Mafra já tá falando com a gente, cobrando a gente de ter entrado. A culpa foi minha, pessoal, de ter atrasado aí, que eu fiz besteira aqui no meu fone. Boa noite aí ao Felipe também. É isso aí, galera. Então vamos para o que nos interessa. Bora! Primeiro, vamos falar das notícias. Uma delas a gente já vai entrar no assunto. Então, Rui, o Rui mandando. Rui gosta de provocar, hein, Rui? Rui já lembrando que o Thiago Salomão está on the clock. Está corretíssimo. Sempre. Corretíssimo. Thiago Salomão on the clock. Novamente lembrando para todos no Twitter, Thiago Salomão, com o último O sendo um 0. Mandem mensagem a ele dizendo que ele está on the clock. Lembrando que essa é a coisa mais importante do Fantasy. Aliás, antes de começar a temporada de 2023. Sai não, Thiago. Fica aí com a gente. Quinta-feira, o Mafra, eu fiquei sabendo que vai te falar ao vivo que você está on the clock. Quarta-feira então, estarei lá com ele, sim. Já quarta-feira, já? Então tá certo. Então, as duas notícias, uma é muito relacionada ao Fantasy, mas não relacionada a nenhum jogador, né, Rui? A NFL Brasil anunciou que ela... A mim? Não. Primeiro vamos falar da notícia boa de hoje, que a NFL Brasil anunciou que ela vai ter mais peso, vai dar mais peso para o Fantasy, né? E quem vai tocar esse projeto aí é o Fernando Callas, que já participou daqui de alguns podcasts com a gente, já teve vídeo. Esse cara é sensacional, Rui é muito boa gente, os nossos amigos aqui. Então, se preparem que vem muita coisa boa também no perfil do NFL Brasil. Acompanhem ele, sigam ele. Eu não sei qual é o arromba dele lá no Fernando Callas. Fernando Callas também, para quem não conhece, ele também é comentarista do Sport TV, fala muito de futebol, e se não me engano é botafoguense, então existe loucura para tudo quanto é lado. Um grande botafoguense, mora em Madrid, inclusive. Eu não sei se ele voltou ao Brasil, mas acho que ele mora em Madrid. Não, acho que ainda está lá. Tem um currículo gigantesco. Eu acho animal, eu acho que primeiro, o reconhecimento do trabalho dele mais do que merecido. É um cara que sempre tem falado aí bastante sobre a NFL. Ele tinha um programa também. Ainda acho que ainda tem um programa com o Gutierrez também, que já fala sobre a NFL faz um tempo em espanhol. É um reconhecimento também, acho que para todos nós, né, do espaço que tem crescido, tanto da NFL no Brasil quanto do Fantasy.
Logicamente, novamente, parabéns ao Fernando por tudo isso, mas parabéns também para todos nós, né, cara? Parabéns para vocês, parabéns para o pessoal também que interage aqui com a gente, esse grupo que a gente vem formando, crescendo, cultivando. É muito legal ver esse crescimento e, pô, quem sabe no futuro aí a gente não tá também, né, trazendo o Calas para falar aqui com a gente está trazendo também outras notícias com relação a isso. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ver a comunidade crescendo, e uma comunidade, como eu sempre ressalto, assim, na sua imensa maioria super positiva, super próxima. O pessoal conversa, discute, debate em alto nível, tem uma educação, tem uma camaradagem muito legal, né? A não ser quando falam mal de Jordan Love, mas aí é outro caso. Ou do Romeo Dobbs, né? Se eu falar mal do Dobbs e do Love, o que machuca mais? Não, falar mal do Love você machuca. Agora, falar mal do Dobbs só demonstra que você nem entende nada de NFL. Mas, né, aí é outra coisa. Tá certo. E a outra notícia acabou de sair um pouco antes. Eu acho que o coach estava esperando a gente se arrumar aqui para a live para lançar essa notícia, que eles dão permissão para o Jonathan Taylor buscar uma troca. O que vocês acham sobre isso? Depois eu dou meu ponto de vista como torcedor do coach, sofredor. Eu desisto de dar essa posição. Como eu disse no nosso grupo do WhatsApp, inclusive lembrando novamente, quem não está no grupo do WhatsApp, chame-nos, falem conosco no nosso BR Football, Fantasy Football, que a gente também coloca vocês lá. Mas eu quero que, se já que ele vai sair do Colts, que ele vá para o Giants, ou para o Jets, ou para como chama? O Falcons. Exato, porque eu quero que ele quebre todos os times de fantasy de todo mundo, porque eu não tenho JT em nenhum lugar, eu não tenho Barkley em nenhum lugar, então eu quero que realmente ele destrua esses outros times para que eu possa me dar bem com o meu timinho quietinho no meu canto, nos fantasy que eu estou. Eu vou fazer minhas as palavras do David Richard lá da CBS. Bem-vindo de volta à segunda rodada. Né? Vai ficar mais barato, vai agradar a gente. Os running backs, eles estão percebendo que o bicho está pegando, né? Eles não têm muito leverage, muita vantagem. Então, assim, pegar o Jonathan Taylor na segunda rodada vai ser algo espetacular. Ele não tem muito o que fazer. Né? O Le'Veon Bell já fez aquele rollout que não deu certo. Então, enquanto eles não conseguirem uma solução de longo prazo para toda a categoria, eles não vão perder jogos por isso, né? Eles não vão querer jogar fora um cheque, esperando que um outro time valorize e tal. E essa questão de trocas também, que o Jim Irsay falou que eles estão esperando uma escolha, um conjunto de escolhas que valem uma primeira rodada para tirar o Jonathan Taylor de lá, cria um impasse, né? De um lado você tem uma valorização, do outro lado você tem uma desvalorização, e o jogador no meio que não vai para lugar nenhum. Então, assim, ele vai eventualmente cumprir o contrato dele, e para efeitos de fantasy a gente vai ter ele mais barato, porque algumas pessoas vão ter um ataque de pânico e vão deixar ele passar. O Thiago Salomão acha que ele vai pro Dolphins ou ele fica, no Colts. O Dantas deu boa noite aí, boa noite, Dantas. Eu, pessoalmente, continuo com o mesmo pensamento, que eu acho que ele não sai do Colts, porque eu acho que o Colts deu a permissão que ele meio que já tinha pedido troca. Ninguém vai dar nada por ele, assim. No máximo, poderia talvez estar numa segunda rodada, porque ano que vem, se ele for como free agent, talvez o Colts receba uma terceira rodada, dependendo do contrato que ele assine, compensatória. Então não vale nem a pena você trocar por uma terceira rodada. Então ninguém vai nem querer trocar por ele, ainda mais ele sendo em último ano de contrato, e querendo 20 milhões, pelo que falam lá em Indianápolis, que é o que travou a renovação dele. Então ele está muito fora da casa. Eu acho que minha preocupação só em termos de fantasy é essa lesão, que eu acho que ele está fakeando também. Isso é um holding para mim, que ele fez a cirurgia em janeiro, então eu acho que ele não está em lesão no tornozelo. Mas qualquer coisa que aconteça na temporada, ele pode falar, não vou mais jogar. Então é isso que começa a pesar um pouco para mim. Eu acho que ele está totalmente fora da casinha, querendo esse dinheiro, tendo essa valorização dele. Esse é o meu medo em termos de fantasy, até a gente pode discutir. Eu tenho ele em oitavo, o Mafra em décimo, o Rui que está mais em cima, em quinto com ele. Eu já estive com ele em quinto, mas depois de toda essa sequência de palhaçadas que ele tem feito, eu desci ele um pouco. Eu estou muito receoso se ele vai jogar ou não. É só a minha dúvida quanto ao Jonathan Taylor. E como torcedor do Colts também, acho que para o Colts nem vale a pena você pagar tanto assim, que é um time totalmente novo. E, assim, em termos de fantasy, o que vocês acham assim, que vale a pena pegar na segunda rodada? Então, assim,
começo de segunda rodada, meio ou final de segunda rodada? Olha, eu já pegaria no começo da segunda rodada, sem problemas, porque, na minha opinião, ele vai jogar a temporada inteira. Como eu já falei, ele não tem o leverage. E jogador, para ser visto, para ser lembrado, ele tem que ser visto, né? Uma coisa é um holdout de um Lamar Jackson ameaçando que não vai jogar e tal, fazendo aquele corpo mole, na posição mais importante do jogo. Outra coisa na posição menos importante, ou uma das menos importantes do jogo, que é o running back. Então, assim, ele precisa jogar, ele precisa estar em campo, ele precisa mostrar que ele ainda é bom, para que ele tenha uma chance de ter um novo contrato em um outro time. E, dentro desse acordo atual da NFLPA, algo nos valores que o Miles Sanders está encontrando, algo que o Devin Singletary e os outros encontraram, dessa classe de 18 e 19, né, que entrou outro dia, junto com o Jonathan Taylor, inclusive. Então, assim, ele precisa mostrar muito serviço para que ele consiga esse patamar de tag que a gente tem hoje, de 10 milhões por ano, que ninguém conseguiu nessa última free agency. Então, assim, eu acho que ele vai jogar a temporada inteira, salvo se ele fingir uma lesão, se ele tiver de fato uma lesão, o time colocar ele como inativo, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, eu não tenho grandes preocupações. Mas, na parte extracampo, é isso. A gente não tem muito o que analisar, visto o que já aconteceu com o próprio Austin Ekeler, por exemplo, tentou renegociar o contrato dele, só conseguiu alguns incentivos a mais, e a posição como um todo está tentando formas de melhorar isso, mas eu acredito que enquanto não sair um novo acordo da NFLPA, eles devem, né, perder cada vez mais leverage, ter aquele valor abaixo da tag, e ter de se contentar com isso, né? Conseguir o melhor acordo possível dentro das possibilidades. Eu tenho, olhando para o ranking nesse exato momento e colocando ele em 10º, eu acho que talvez seja o teto dele para mim essa temporada, assim. Eu acho que 2 motivos. Primeiro, o que você falou, Sérgio, eu concordo que pode muito bem acontecer dele fazer um certo corpo mole, ou ele necessariamente ter um tipo de lesão, algum tipo de incômodo e sei lá, ser substituído em um jogo, ter snap counts. Então, isso acaba influenciando para fantasy, principalmente, porque você acaba não tendo a disponibilidade do jogador, né? Por mais talentoso que ele seja, ou por mais que você espere uma super produção. E uma outra coisa também, eu estava ouvindo hoje o podcast do J.J. Zachariason, que ele estava falando sobre jogadores para ficar longe, e ele até menciona o Jonathan Taylor nessa discussão com o Evan Silva, do Establish the Run, e eles falam exatamente que o principal ponto do Jonathan Taylor hoje, do valor dele, e por que eles estão longe, fora do Jonathan Taylor, é que, historicamente, running backs não produzem muito com quarterbacks rookies. Eles têm um estudo, acho que até 2013, inclusive eu quero pesquisar depois um pouquinho esse número para ver se meu ranking está muito alto ou não, mas exatamente ele fala um pouco sobre essa questão, e ter o Anthony Richardson lá, que já é um quarterback muito móvel, também pode ser um problema para essa questão de produção do fantasy. Eu gosto muito do Jonathan Taylor, acho que é um baita de um jogador, brinco desde o ano passado, antes da temporada começar, que ele era um bust, mas era um bust de brincadeira. Esse ano eu tenho muito receio dele. Eu acho que realmente ele tem um valor aí alto. Eu ficaria longe dele nesse início de segunda rodada. Eu procuraria muito provavelmente algum outro valor ali próximo, e aí eu pegaria um running back mais para frente, no começo de uma terceira rodada ali, procuraria algum outro valor que talvez me desse um upside maior. Eu tenho muito receio desse contexto no qual o JT está nesse exato momento. Isso aí, eu vi o áudio também. E esse estudo que ele fez, assim, eu queria ver. O estudo do DJ Zacarias, ele falou bastante na pré-temporada, né? Eu queria saber os nomes dos QBs, assim, porque tem muito QB ruim que apareceu como calouro, e eu acho que isso acaba atrapalhando muito. Tem ano que foi o Brandon Whedon, EJ Manuel, Johnny Haskins, tem muito QB ruim também que aparece, mas é um estudo muito sólido. Por exemplo, para wide receiver, então, são os valores que a gente pode até discutir na próxima live, né, que vai ser de wide receiver, como que isso atrapalha, por que pesa para tanto para os wide receivers no ranking de wide receiver. Né? Eu tinha confiança com o Jonathan Taylor esse ano, achava que o Anthony Richardson ia ser bom para ele, mas sem ele treinar, ele não treinou nenhuma vez ainda com um time novo, basicamente, então
é difícil esperar, ter muita confiança nele, cada vez mais ele tá caindo no meu ranking também, por causa dessa palhaçada toda. Você não tocou num ponto que é um ponto que eu vou só soltar a sementinha da Discord aqui e vou sair correndo, mas QBs ruins necessariamente influenciam também no potencial de produção de um running back, correto? Então, assim, quem é Desmond Ridder? E Já jogo essa, porque assim, aparentemente, Bijan Robinson é o enviado de Deus, o enviado de Shiva, o enviado de Buda, de qualquer que seja a entidade superior. Se ele é esse cara, quem é Desmond Ridder? E se esse estudo demonstra que quarterbacks ruins prejudicam muito a produção de um running back, e considerando como é a estrutura do Falcons, enfim, só jogando aqui a sementinha, eu particularmente gosto do Desmond Ridder, eu gosto do estilo de jogo que o Arthur Smith está querendo criar para o Falcons, acho que é um jogo completamente diferente do que a gente está acostumado na NFL. Vou ficar muito empolgado, inclusive, de assistir Packers e Falcons na semana 3, mas acho que o valor que as pessoas dão para o Bijan tem que passar pelo valor no qual elas percebem também Desmond Ridder. Então, enfim, fica aí a sementinha para a discussão, para o pensamento, para a valorização que cada um dá para esse jogador. Não, já que você já entrou no Bijan, eu vou... Não, fala aí, Rui, pode falar, desculpa. Um jeito bom de entrar no assunto, é assim que a gente gosta. Ó, já vou aqui, para quem está acompanhando a gente no YouTube, o ranking tá aí para o pessoal assistir, tá dando para ver, pessoal? Dá, tranquilo. Se tiver... Então tá ótimo. E o link tá no chat também, viu? Isso. O Ruizão botou no link aí, para quem quiser olhar lá no site. Pode ver, organizar pelo analista, né? Pode organizar pelo ranking total, pelo ranking geral de todo mundo. Então, e essa semana aí tivemos a promessa de que mais gente vai colocar o ranking na nossa planilha para sair no site. Então, vai ficar cada vez melhor com a proximidade, né, da temporada, dos drafts chegando. Então, não já que o Mafia falou... Não vamos cobrar nenhum dos Caios ao vivo aqui, não se preocupe. O Bretas a gente pode cobrar sim. O Bretas a gente pode cobrar. O Bretas falou que ia botar até hoje. Se não tiver lá até 11h30, eu vou mandar mensagem lá no grupo. Cadê? Boa. Então, gente, vamos falar do ranking para já entrar Essa planilha do Rui é fantástica, né? Que ele mesmo já calcula os tiros, assim, é bem legal isso. De nada. Então, com a ajuda também da Camila, agradecer a Camila, que ela desenvolveu aí também uma... Camila está aqui, estou fazendo um agradecimento para ela também. Obrigado, Camila. Ela já botou a TT para dormir, Rui? Botou. Caramba, Rui, você tá ficando... Sua moral tá lá embaixo, hein, Rui? 10 minutinhos hoje, ela já botou a TT para dormir. Hoje foi exceção, não foi regra, não. Próxima live de wide receivers, a gente vai colocar a Camila para discutir conosco aqui, debater, trazer os pontos de vista. Ela vai acertar aí mais do que nós. A gente apanha em estatística. Com toda ela certeza. Vai acertar mais do que nós, certeza. Isso aí, Então, no primeiro dia tem o Christian McCaffrey. Só o André não tem ele comum, porque o André é um tarado no Austin Eckler. Alguém tem alguma coisa para falar sobre o McCaffrey? Sempre questionado. Todos nós três aqui temos ele em primeiro. Alguma coisa a falar do McCaffrey, a gente pode pular para o próximo assunto. Eu só diria que eu tenho medo de ter o McCaffrey como pela potencial de lesão dele. Eu fiquei imaginando, quando eu estava vendo os rankings, eu queria colocar todo mundo a partir do 3, assim. Eu acho que 1 e 2 eu ignoraria. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o McCaffrey entrou no meu ranking, especialmente pelo vácuo, assim. Não tinha nenhum... Não tem ninguém assim que você bate e fala assim, cara, esse aqui vai ser o cara. Exato. Como já foi o McCaffrey outras vezes. O Austin Eckler, para mim, era um ano passado e... não, acho que foi o CMC, o ano passado, o Austin Eckler tinha bem alto. Mas a gente sempre tinha assim, um cara assim, não, esse vai ser um desse ano. Esse ano tá difícil, porque o McCaffrey joga num time que tem bastante gente, tem tudo. Sim. Mas eu acho que ele é o que me passa mais confiança de todos os running backs, por isso que ele é o 1. Não sei se é o mesmo caso de vocês. Ele não é só um running back, né? Lá em 2018, 17, quando ele foi draftado, lá na 8ª escolha, ele era chamado de arma ofensiva. Ele não é um running back, ele é uma arma ofensiva do Panthers. Então, assim, o cara é a coisa mais diferenciada que eu vejo na posição desde o Daniel Woodhead. Não que o Daniel Woodhead teve esse teto, mas assim, ele mostrou o caminho para esses RBs brancos, vamos falar assim, fazerem sucesso, que era tipo ter essa versatilidade nas duas pontas. Né? Ser um cara de backfield, ser um cara que
recebe muitos passes também, né? E muito antes o LaDainian Tomlinson mostrou isso para a gente também, no próprio Chargers, que jogou o Woodshead também, né? Para trazer um pouquinho de história. Sim. E uma coisa que eu discordo, plantando a sementinha da discórdia, é o pessoal querer que o Jonathan Taylor queira ganhar alguma coisa parecida com o Christian McCaffrey, sendo que, na minha visão, ele não mostrou esse tipo de versatilidade. Ele é versátil, ele tem alvos, ele trabalha no jogo aéreo, mas o Christian McCaffrey acho que é diferente de todo mundo, sabe? O Austin Eckler é quem está mostrando algo próximo ao McCaffrey, mas mesmo no jogo corrido, o McCaffrey também é superior ao Eckler nesse sentido e próximo de outros corredores também. Cara, acho que o maior testamento sobre McCaffrey ser o 1 é que o time do 49ers, por mais que tenha armas ofensivas, é construído ao redor do McCaffrey hoje. Apesar deles terem Deebo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk, o time é construído para o McCaffrey funcionar, né? Que era o que o Gurley, por exemplo, era no Rams do McVay, que era realmente o jogador do time. O Goff era ali um coadjuvante que merecia um Oscar, no caso, que ele era realmente muito competente como coadjuvante. Então, assim, eu acho que o maior testamento é isso. Um dos melhores ataques dos últimos anos, talvez o maior ataque que eu vi em termos de yards after catch, né, do YAC, e passa pelo McCaffrey, passa pela estrutura de ter ele em todas as jogadas, ou pensar nele em todas as jogadas. Então, eu acho que por isso para mim, indiscutivelmente, o número 1, apesar de eu não ser muito fã, eu tenho um certo receio dessa coisa da lesão, dessa coisa de talvez ele perder um pouco ali da velocidade dele. O McCaffrey é bizarro, né? Eu fiz um estudo até porque discutiam muito do Jonathan Taylor, eu queria falar sobre isso, né? Mas agora já não tem nem mais motivo para falar. É sobre os rankings, assim, de geral de pontuação nos últimos anos, e a pontuação do McCaffrey era muito fora da curva, com o Panthers, que era um ataque ruim. Agora, se o 49ers for usar o McCaffrey com 70% da forma que o Panthers usava, ele pode produzir ainda mais, né? Que vai ter mais chance de touchdown, vai ter mais chance de jogada longa. Então, eu acho que o McCaffrey... E ele passa segurança, apesar de, o Mafa falou, o 49ers tem muita opção ofensiva. As opções ofensivas do 49ers também gostam muito de ficar no estaleiro, né? O Deebo Samuel e o George Kittle especialmente. Então, eu acho que o McCaffrey vai produzir muito esse ano, por isso ele merece ser o 1. Aí, em segundo lugar aqui no nosso ranking, o Austin Eckler. Eu e Mafra temos ele mais baixo, em 4. O André tem ele em primeiro. Alguém quer falar alguma coisa do McCaffrey ou a gente pode falar todo do Tier 2 como... a gente pode pegar o Tier 2 em si, assim. O Tier 2, para mim, ele está muito próximo para o que eu estou vendo aqui, assim, a questão de utilização dos jogadores, né? Ou eles são protagonistas do time, ou eles são os caras versáteis. As únicas duas pessoas ali que não são versáteis nesse 2 aqui é o próprio Nick Chubb, que para mim é o maior corredor da NFL hoje, o maior batedor, né? E o Derrick Henry. Então são os dois que não pegam passe, não tem uma versatilidade. Agora, de resto, os outros todos ali vão ser também muito próximos do que o McCaffrey sendo tipo, o ponto central do jogo do time, né? E aí, logicamente, estão um pouco mais abaixo, porque os times também estão mais abaixo, né? Os times ofensivamente são piores ou menos empolgantes nesse exato momento do que o 49ers. A grande questão que eu tenho nesse Tier 2 aí é sobre o próprio Nick Chubb, né? Esse é o ano que ele pode mostrar que ele também consegue agregar bastante no jogo aéreo. Porque, tirando Jerome Ford, que está rolando uma hype muito alta nele, eu não vejo, mesmo assim, né, essa falta do Kareem Hunt fazendo com que mais alvos não cheguem no Nick Chubb. O cara já é um corredor espetacular, como eu faço o destaque dele e do Aaron Jones como jogadores que têm muitas carregadas e uma jardagem por carregada alta. Isso é exceção, não é regra na NFL. Sim. E o Nick Chubb já mostrou lampejos de que produz no jogo aéreo, só que ele não teve a devida oportunidade. Eu acho que esse ano, e ele um pouco mais velho, acho que ele pode também agregar nesse sentido, e o espaço está aí, né? Quem são as opções de alvo proeminentes no Cleveland Browns hoje? O Amari Cooper, o Elijah Moore, que acabou de chegar, a gente vai ver como é que vai ser a química com o Deshaun Watson, o David Njoku e o Terrão, e a galera que está lá fazendo o elenco. Então, assim, existe um espaço aí para o Nick Chubb ocupar que pode fazer com que ele tenha essa proeminência, que ele tenha esse potencial de top 5,
né? Algo que ele ainda está por demonstrar, assim, ele mostra semanas de top 5, de top 1 até, mas para a temporada ele ainda não mostrou. Mas 2023 é algo que ele pode mostrar em qualquer formato de pontuação, se ele tiver esse crescimento do número de alvos e, consequentemente, recepções. Eu estou acreditando que isso é possível, mas a gente precisa ver na prática. Eu acredito muito nisso, tanto é que eu tenho ele mais alto. Ele é o terceiro running back para mim. Tô contando que ele vai evoluir. Porque ele nunca foi usado no passe aéreo, mas ele nunca mostrou que ele não poderia ser usado. Eu acho que essa sempre foi a questão dele. Exatamente. Ele conseguiu Exatamente. fazer algumas recepções e tal, mas é que tinha o Kareem Hunt e o Stefanski que realmente tirava ele de jogadas que eram jogadas para passe, né? Então, eu tenho essa esperança, estou contando um pouco com isso. Eu estou muito alto no Cleveland Browns esse ano. Estou pensando, se a gente for fazer um bolão, que eu ia até sugerir para a gente fazer um bolão dos campeões, estou quase cogitando botar o Cleveland Browns campeão de divisão, mas Rapaz! É isso aí. Eu acho que o Cleveland Browns vem para surpreender. Como sempre, ele vem a decepcionar, então faz parte da vida. Só desse tiro, eu queria falar só também do Bijan Robson, que para mim ele é o 2, como vocês podem ver aí. Eu estou mais alto até que o André no Bijan, e o Mafra falou aí, ele não confia tanto no Bijan, eu entendo esses pontos dele, que eu acho que conta a favor do Bijan. Não acho que ele seja um enviado de Deus, porque como o Mafra gosta de falar, mas eu acho que o potencial dele é muito alto, principalmente pela divisão do Falcons, que joga contra a FC South também. São jogos bem alcançáveis. O time conseguiu produzir bastante no ano passado correndo com a bola, e com o Mariota o time conseguiu quase chegar nos playoffs. A gente tem sempre que lembrar disso. O time conseguiu disputar a vaga nos playoffs. Então eu acho que o Desmond Ridder, eu não acho que ele é uma evolução do Mariota, também não acho que ele seja uma involução. Talvez seja uma mudança assim, lateral do Mariota. Mas acho que com um segundo ano no ataque, né, o ataque vai evoluir, o Bijan Robson vai ajudar muito nisso. O Cordell Patterson, eu estava olhando no passado, anotou 8 touchdowns na Red Zone. Cordell Patterson, que não é nada mais, não é nada demais, é uma grande porcaria. Então, eu acho que o Bijan Robson tem um teto muito alto. E eu estou apostando muito nesse teto. Sei que posso acabar batendo cara na parede, mas é só esse ponto do Bijan que eu queria falar. Cara, eu acho Mafra, se quiser... Não, eu acho justíssimo você falar a questão do teto. Eu concordo com você que o teto dele é absurdo, assim. Talento ele tem, eu acho que ele caiu num time com um potencial ofensivo muito interessante. O Arthur Smith, como eu falei agora há pouco, eu gosto muito do que ele está propondo para esse time, mas eu tenho receios, como até coloquei uma thread no Twitter há um tempo atrás, sobre qual é o teto ofensivo geral do time do Falcons, né? Considerando, e aí eu olhei para os times do Arthur Smith desde a época do Titans. Então, qual que era a média de passes que eles tinham por ano, de jardas por ano, qual que era a média dos running backs, qual que era a média dos wide receivers, e aí, logicamente, qual que é a expectativa que a gente teria do ano passado para esse ano em termos de crescimento ofensivo, né? Com a chegada do Bijan, talvez uma melhora do Kyle Pitts, do Drake London, enfim, como é que isso funcionaria? E eu não consigo ver o Falcons tendo um output ofensivo tão grande que justifique esses caras estarem tão altos. Eu acho que sim, eles vão ser melhores do que o ano passado. Eu gosto do Ridder, como eu falei agora há pouco. Eu gosto dele, eu acho que ele tem potencial de ser um bom quarterback. Ele é móvel, ele tem ali um jeito bom de broken plays para resolver. Mas eu acho que o potencial ofensivo do Falcons como um todo é baixo. Né? Eles não me mostram um time de ser de 40 touchdowns, de 35 touchdowns. Eles são um time ofensivo que vai jogar ali fazendo só o seu joguinho, e a defesa deles também é uma defesa interessante. Então vai ser um jogo, aquele jogo mais moroso, sabe? Que demora para desenvolver. Então, por isso que eu tenho o Bijan nesse exato momento como quinto entre esses todos. Acho que faz todo sentido estar no bolo desse 2, e vejo sim que ele tem um potencial de ser talvez até o número 1, até suplantar o McCaffrey, se ele for o ponto focal do jogo. Só que para isso acontecer, Drake London, Kyle Pitts, muito provavelmente terão que ter temporadas muito abaixo, né? Na minha visão. Então, assim, eu acho que é mais essa percepção, é mais essa questão da valoração. Agora, em termos de talento, o Bijan é fenomenal. Fenomenal, é realmente um baita jogador. Fazia todo sentido como ser a discussão do 1-0-1, né? Nos drafts de rookies e tudo mais que a gente discutiu sobre para Dynasty e para Dynasty em si. Não para esse ano, mas para Dynasty em si, acho que sim, o argumento do Bijan como sendo o running back 1 faz todo sentido.
Então, acho que a gente pode fechar o Tier 2, né? Querem falar de mais alguém? Ou... É isso aí. Bom, eu vou levantar o ponto já que eu acho que Aaron Jones deveria estar dentro desse Tier 2. Pelo simples fato de ser ele hoje a principal arma ofensiva do Packers. Ou pelo menos a principal arma ofensiva reconhecida do Packers. E eu acho que esse vai ser o ano em que realmente o Matt LaFleur vai usar os running backs de uma forma correta, de uma forma mais importante, exatamente para tirar a pressão para cima do Jordan Love. Então eu acho que o Aaron Jones ele pode ter aí um ano de mais de 1.000 jardas corridas. Ele já tem 5 temporadas seguidas com mais de 1.000 jardas totais, né? Passe e aéreas. O ano passado ele teve acho que 890, 895. Então, assim, mais 100, mais 200 jardas corridas não está fora da possibilidade para ele. Ele teve só 3 touchdowns no ano passado também, 4 touchdowns, aliás. Se ele tiver 7, 8 esse ano, o que também não é impossível, ele já tem um bump muito grande aí. Então, por isso eu colocaria também ele nesse bolo dos dois ali. Já gastei minha você cota tem, de né? mafrismo, falando dele bem junto com o Nick Chubb, então o que o Mafra falou já é suficiente. Não, eu tenho ele em 9. Eu sou a pessoa mais alta dele nele na redação, tirando talvez o segundo maior fã do Aaron Jones, só pede para a mãe do Aaron Jones. Né? Então eu acho que eu não posso ser acusado de nada. A culpa não é minha que ele não está lá em cima. Na verdade, temos ele mais embaixo por causa do André e por causa do João. Mas eu entendo também, logicamente, esses pontos de vista diferentes. Eu entendo essa questão de talvez não ver o ataque do Packers como tão funcional. Eu acho que o que pesa um pouco contra o Aaron Jones para muita gente é o fato do Jordan Love ser muito desconhecido, né? Então, poder trazer um ataque não ser tão bom, você tem o A.J. Dillon, que é um running back bom também do lado dele. Então, é isso. Mas eu tenho muita confiança no Aaron Jones. Quando eu consegui pegar ele na Scott Fishbowl, acho que na 5ª rodada, eu nem acreditei quando ele chegou para mim nessa rodada. Fiquei, porra, caraca. Eu fui correndo atrás dele. Eu sempre gostei dele. Sim, porque onde que a gente cortaria, né? Porque eu acho que o Mafra tiraria o Derrick Henry do segundo tier, né? E eu tenho o Derrick Henry lá em cima. Porque, como já falei, acho que o Tennessee vai ganhar a divisão e vai fazer uma campanha muito boa. Só saindo do segundo tier, então, indo para o terceiro, Jonathan Taylor e Josh Jacobs. Se os dois não tivessem com essa... Já são 9 horas, então eu posso falar essa putaria de ficar holdout, hold-in e tudo mais. Se eles estivessem treinando direito, vocês colocariam eles no Tier 2? Colocariam ele mais ou menos em que lugar? Ou para vocês não faz muita diferença, eles não recebem muito passe, então é por isso que eles estão aí no Tier 3 para vocês. Eu estou alto no Jonathan Taylor, então não preciso falar muita coisa. Né? Verdade, o Josh Jacobs também, eu coloquei ele como 8. Então, assim, eu estou pesando a questão de que eles não vão se colocar fora de jogos para perder cheques e, assim, eles só têm a perder ficando fora de campo nesse momento. Né? A menos que eles simulem lesão ou que o time informe que eles têm lesão, aquilo que eu falei mais cedo. Então, já estou alto neles, então já os veria nesse segundo tier, né? Acima talvez de alguns desses caras que já ocupam essa segunda prateleira hoje, mas tem essa questão extra-campo, né? Que põe medo em alguns de fato, né? Mas eles já mostraram muita coisa, né? Nos últimos anos, não tem muito do que desconfiar deles, para além dessa questão extra-campo. O Jonathan Taylor, eu possivelmente colocaria nesse Tier 2 também, nesse bolo aí, como eu falei agora há pouco, eu acho que ele tem pelo menos potencial em termos de talento lógico para brigar para as cabeças, né? Acho que sim, o holdout acaba influenciando e, enfim, colocando ele um pouco mais abaixo. O Josh Jacobs, eu olhando aqui agora, assim, eu acho que eu vou ter que rever meu ranking novamente, porque eu acho que eu coloco ele um pouco mais abaixo. Eu não acho que ele vai repetir o que ele teve de produção do ano passado. Eu vejo, no caso do Josh Jacobs, mais como um outlier do que como o talento dele. Eu acho que foi a situação do Raiders como um todo ali. E também pelo que eu tenho cada vez lido, ou pelo menos me informado sobre o Raiders, e a gente acho que conversou sobre isso no grupo no final de semana, sobre o grupo de pass catchers que o Raiders está formando, né, com o Davante Adams, o Jacoby Myers e o Hunter Renfrow, que são excelentes route runners, e eles trouxeram talvez o principal game manager da NFL hoje, que é o Garoppolo. Então, assim, eu acho que eles vão querer sim ter um jogo mais aéreo. E esse jogo aéreo vai acabar diminuindo ainda mais o potencial de produção do Josh Jacobs.
Então eu não consigo ver o Josh Jacobs repetindo o que ele teve ano passado, repetindo esse nível. Não acho, logicamente, que ele vai cair muitas posições ali, mas olhando aqui, vendo ele em 9º no meu ranking, acho que talvez ele esteja ali no bolo entre o 13º, 14º, mais ali nessa área ali. Kareem Hunt é um nome muito bom para cair lá, se você olha essa perspectiva de jogo aéreo, sabe? Porque não é o Zamir White que vai ocupar esse posto. O Josh Jacobs tem essa função, ele pode ocupar isso, mas ele não vai estar em campo o tempo todo. E se o time quiser fazer essa gerência de carga, né, o que eles chamam de load management, acho que o Kareem Hunt entrando lá seria assim, algo fenomenal para um QB de adote baixo, né, como é o Jimmy Garoppolo. Seria assim, um fit muito bom. Sim. Rui, você não atrapalha o Zamir White, que eu tenho ele em algumas dinastias, estou pensando em trocar ele, por favor. Não vai inventar disputa por vaga de segundo running back do time, não, pelo amor de Deus. Eu concordo. O seu Zamir White é o meu Elijah Mitchell. Nossa, gente, mas também vocês estão escolhendo qualquer coisa, né? Poxa vida. Não, mas olha, em Liga Dynasty com 30 roster spots, você tem que botar qualquer um lá, porra. Para torcer, em redraft eu não tenho nenhum desses dois, não. Ainda mais o Elijah Mitchell, que eu já falei, já discuti muito ano passado sobre esse sujeito aí. Eu concordo bastante com o que o Mafra falou do Josh Jacobs também. Acho que ano passado foi um ano meio que mágico, assim, não se repetirá, então acho que eu tenho até ele em alto, tenho 11 até. A gente faz o ranking, né? Depois que a gente vai discutir, que a gente se surpreende com o nosso próprio ranking. Hoje, mais para frente, a gente vai falar do Alexander Mattison, que depois é que eu vi, caramba, eu tenho ele tão alto assim, deixa eu averiguar aqui o que está se passando. Então, vamos entrar no... Deixa eu só passar aqui no chat que o pessoal está falando. O Luiz Henrique falando que ranking prova que a diretoria está alcoolizada numa segunda-feira. Acho que ele não está gostando de alguns das nossas posições, mas faz parte. Fala aí o que você está discordando. O que ele quer é o Najee Harris como primeiro ali. Ou seja, o alcoolizado é ele. Tudo bem. Faz parte. O Najee Harris a gente vai falar um pouco aí. A gente vai chegar no tier dele agora que a gente discute. Chegando para ouvir mais aula dos mestres, Bijan e Algia. Isso aí, o Jones, ele é torcedor do Falcons, então com certeza ele... Será que acho ele é torcedor do Falcons? Quem sabe, né? Ele é muito... Se alguém fala do Algia, falar do Bijan, a pessoa gosta de fãs, mas se a pessoa chegou aqui e fala do Algia, só pode ser torcedor do Falcons, né? Não tem como fugir dessa. Né? Ou consciente, porque a única pessoa que é realmente anti-Algier é o Rui. O André, ele é apaixonado pelo Bijan, mas ele não descarta o Algier. Agora, quem tem um ódio quase que mortal pelo Algier é o Rui. Porque o Rui, ele lembra do Xavier Hawkins, lá, e aí ele fica achando que o Algier é a mesma coisa. Não é. O Algier é uma outra coisa. O Algier teve o Philip Lindsay 2.0. Não, Algier é bom. Algier é bom e ele vai acabar também influenciando no Bijan enviado de Deus. Eu peguei o Algier na Scott também para fundo de draft, mas não tenho tanta confiança nele não, que ele vai atrapalhar. Aí o Dantas questionou, né, o que a gente estava falando, de quem em sã consciência vai dar uma primeira rodada pelo Jonathan Taylor. Eu também acho que ninguém vai dar, mas também acho que esse preço que falaram na internet, no Twitter principalmente, né, no X, é muito aquela coisa assim, não, eles querem primeira rodada para ver se alguém cai nessa pilha, né? Eu acho que ninguém vai pagar uma primeira rodada nele também, não. Então, gente, eu vou começar com a pergunta do Dantas, que está falando exatamente do nosso quarto tier, se vocês quiserem falar sobre os dois. A posição do ranking do Gibbs surpreende, já que o Ramondre, que está atrás, é também bem acionado com passes e teve 88 targets na temporada passada. Deixa eu só ver. O Mafra tem ele atrás, o Rui também. Então, vocês querem justificar por que o Jamir está acima do Ramondre? Bom, eu vou deixar o Rui, então, falar do Gibbs, e eu falo depois do Ramondre e a gente completa um outro. O Gibbs está entrando num ataque muito bom, né? Além de ser um running back calouro, escolhido na 12 já. Então, assim, já falei disso antes lá no grupo, mas capital de draft é uma coisa que importa muito para running back. Né? Historicamente, nos últimos anos, a gente viu muita gente pontuando bastante, saindo nessa primeira metade de primeira rodada de draft. Para falar de alguns, né? Todd Gurley, CMC, Ezekiel Elliott, Leonard Fournette,
todo mundo aí teve no mínimo uns 2, 3 anos de produção muito grande na NFL e, consequentemente, no Fantasy. Então, assim, o Bijan e o Gibbs, né, foram 2 exemplos que repetiram aquele ano de 2017, né, que foi uma classe lotada de running backs que eu faço questão de falar quase o tempo todo. Então, assim, será que eles estão puxando aí uma geração inteira de running backs interessantes? Não sei, mas enfim. É pique 12 geral, o ataque do Ben Johnson, lá no Detroit, um ataque muito interessante, que fez o Jared Goff brilhar no passado com não muitos TDs, mas pouquíssimas interceptações, 7, se eu não me engano. Então, assim, o ataque fluiu bastante e ele está entrando num ataque que não tem, assim, muitos nomes, muitas estrelas. Inclusive, saiu o TJ Hawkinson, então, assim, tem algo à vontade, ele vai carregar a bola junto com o David Montgomery, que me preocupa um pouco, mas não a ponto de dizer que o Jahmyr Gibbs não tem teto por causa do Montgomery. Claro, né, o Montgomery já foi um league winner lá no Chicago Bears alguns anos atrás, mas ele chega depois do time, né, chega depois do Jahmyr Gibbs, que, quer dizer, ele veio na free agency e o Gibbs veio depois. Mas eu acho que essa dupla vai ser muito interessante e muito complementar, né? O Montgomery nunca foi esse cara de pegar muito passe e tal, ele contribui minimamente, mas o Jahmyr Gibbs ele vem para ser efetivamente esse cara que vai sair do backfield e receber muito passe. E esse potencial de top 15 é porque a gente fez o ranking pensando em PPR, né? Então, assim, ele deve ter muitas recepções, não sei se tantos alvos quanto o Ramondre Stevenson, mas pode ser que ele tenha, sim, esse potencial e consiga transformar isso em muitos pontos em PPR. Eu complemento isso, assim, eu concordo, acho que com tudo que o Rui disse. E no meu caso, a análise que eu estou fazendo é muito também com relação a... Eles trouxeram o Montgomery para jogar. O Montgomery não veio para ser aquele cara que, se der algum problema, né? Já tiveram a experiência de Andrew Swift, que não deu muito certo, né? Se esperava muito que ele poderia ser o diferencial do time, ele ia ser mais um pass catcher ali, enfim, não deu certo. Então eles trouxeram um cara que é confiável, um cara que já tem história na NFL, que tem ali produção, veio do Bears e tudo mais. O contrato dele também não é um contrato que pode ser jogado fora, ou seja, o Montgomery simplesmente acaba. Então eu tenho eles relativamente próximos no meu ranking, e meu ranking também está muito baseado na questão da minha projeção, das projeções de pontos que eu tenho para os jogadores. E para mim, o Jahmyr Gibbs e o David Montgomery, eles vão ter pontuações próximas. Primeiro porque o David Montgomery deve pegar grande parte das goal lines, então ele tem um potencial de touchdowns maior do que o Jahmyr Gibbs, ao passo que o Jahmyr Gibbs, como o Rui explicou muito bem, em PPR, ele vai ter muito mais recepções, né? Então, assim, é o famoso Thunder and Lightning, né? É a versão Chubb Hunt do Lions, em outro tipo de esquema, outro tipo de estrutura. Então, para mim, é mais ou menos isso. Então, por isso que talvez eu tenha um pouco ele mais baixo, porque em termos de produção, eu acho que o Montgomery acaba comendo ali um pouquinho. E é exatamente o mesmo pensamento que eu tenho para o Stevenson. A gente falou um pouquinho disso na semana passada, porque foi quando o Zeke fechou o contrato com o Patriots. Eu não acho que o Zeke chegue para dominar esse backfield, ou para ser realmente um cara que vai acabar com o valor do Ramondre. Mas primeiro, o Ramondre no ano passado já foi muito ruim na goal line. Ele não é o cara de finalizar o jogo. O Zeke é esse cara, né? O Zeke sempre foi, por mais que ele seja inefetivo, e foi péssimo ano passado no Cowboys, ele era o cara que nas 3 jardas, nas 5 jardas, ele estava ali sempre com o time. Ele tem também a parte de pass protection, que é muito, muito boa, e o Belichick ama isso, ama esse tipo de running back. Então, por isso, ele pode acabar comendo ali alguns targets naquelas jogadas que a linha ofensiva não segura, e o Mac Jones precisa só soltar a bola. E ele solta a bola ali para um Zeke, o Zeke corre ali mais 3, 4 jardas. Então, eu acho que o Stevenson perde um pouco, não perde talvez tanto quanto algumas pessoas possam estar considerando, mas também não acho que é irrelevante esse contrato. Então, falando desses 2 contratos, né, do Zeke e do Cook, eu acho que o Cook tem mais importância para os Jets do que o Zeke tem para o Patriots, mas sim, o Zeke acaba tirando ali um pouco de algum valor que o Stevenson tenha, e por isso, para mim, eles estão um pouquinho abaixo do consenso, e aqui, logicamente, abaixo de todo mundo, na 21ª, sendo que a nossa média é na 13ª. Eu e João somos o mais alto, né, no Ramon, estamos ele em 10º. Eu acho que essa questão de ele receber passe, eu ouvi alguém, assim,
em algum podcast, eu acho que foi da CBS falando, né? E é verdade que ele recebeu muito passe ano passado, só que muitos foram de check down. E eu acho que o Patriots correu muito atrás de evitar isso. E uma coisa também que forçava muito isso era o Matt Patricia, né? Como péssimo coordenador ofensivo que ele era. Acho que atrapalhou muito. Como é que é o Mac Jones? Então ele acabou sendo forçado a muito check down. Eu acho que isso vai atrapalhar um pouco o Ramon na recepção de passe, mas eu acho que ele tem pouca disputa ali apesar de jogar no Patriots, eu tenho mais confiança nele. Não acho que ele vai receber tanto passe, mas acho que ele vai conseguir produzir. Essa coisa do goal line, eu acho que ele anotou um touchdown dentro das 5 jardas. Então eu acho que o Zeke acaba atrapalhando o upside dele. Ele poderia ficar mais acima até, se não fosse o Zeke. Mas eu acho que ele tem um piso muito alto, tenho muita confiança nele, minhas projeções botaram ele lá. Acho que ele está até em 8º, eu tive que descer um pouco para não ficar tão alto assim no Ramon. O Jahmyr Gibbs, quando eu comecei a fazer a projeção, caramba, tem que... Ele estava ficando muito alto também. Não, isso aqui eu tenho que diminuir, não pode ser. Porque quando vem Rook, né, a gente vem calor, a gente vai pegando algumas médias, né, porque eu vou fazendo por média. Eu vou meio que assim, não, esse jogador faz isso, esse jogador... Eu botava assim, não, tá dando muito alto, eu vou baixar um pouco a média dele porque ele tá ficando surreal. E é um running back que eu gosto muito. Eles ficam no mesmo tier para mim e eu acho que não tem muita discussão sobre isso. O Najee Harris, Mafra, você falou, não está muito confiante nele. Fala um pouco por que você não está confiante nele. Também eu não sei o que esperar do Najee Harris. O Jalen Warren conseguiu produzir, atrapalhar bem ele ano passado. Ele teve uma corrida de 60 jardas ontem, mas precisa. Você acha que o Jalen Warren vai entrar mais em campo para atrapalhar bastante o Najee Harris, ou você não acha que o Najee Harris consegue produzir nesse ataque do Steelers? O Jalen Warren provavelmente seja o running back que a gente mais vai falar nessa temporada do Steelers. Muito mais do que o Najee. Porque o Najee é talvez o jogador mais sem graça da NFL hoje. É aquele cara que ele não empolga, não tem graça assistir ele. Ele não é produtivo, ele não é efetivo, ele não tem jogadas explosivas, só que ele come jardas. Ele fica o tempo todo ali ganhando as 3, 4 jardas. Ele sempre tem a briguinha ali para cansar a defesa oponente. Então eu tenho o Najee com uma produção, a produção por teimosia, basicamente. Eu até estava revendo meus rankings hoje, eu coloquei acho que um pouco mais de jardas para o próprio Jalen Warren, mas não necessariamente tirando as jardas do Najee. Eu acho que o Jalen Warren vai ter um pouco mais de protagonismo do que eu estava esperando, até 2 semanas atrás, pelo menos. Ele realmente está pedindo por mais targets, por mais jogadas, por estar mais em campo. Mas o Najee continua sendo um cara que ele sabe jogar com esse time, entendeu? E também existe ali, né, talvez o pior coordenador ofensivo da NFL no exato momento, que é o Matt Canada, e ele vai gastar o Najee porque ele gosta do Najee. Então, assim, o Najee não é espetacular, o Najee não é nenhum desses caras que nós estamos olhando aqui dessa lista em termos de, putz, o Najee vai quebrar agora uma corrida de 60 jardas, o Najee vai fazer um spin move, o Najee vai driblar 4, 5 caras e se quebrar 5, 6 tackles. Não é esse, não é quem ele é. Mas ele vai estar em campo, ele vai estar o tempo todo ali, ele vai estar como desafogo do Pickett se necessário, ele vai ter ali a terceira descida só para empurrar, para ganhar first down de novo. Então eu vejo ele como sendo esse cara que não é nem um pouco sexy, mas produz. E para fantasy é tudo que a gente precisa. Tirar do mudo aí, Serginho. Sim. Eu estava tentando aqui, mas agora eu consegui. Mafra, só continuando com você, que você acha que tem talvez a maior discrepância desse tier, que é o Joe Mixon, você tem ele lá, seria no tier 2, na posição 7. O Rui, ao contrário, tem ele na 26. Eu quero... Por que um tão alto, por que um tão baixo? Até agora que eu vi o do Rui, você... Fale um pouco sobre o Joe Mixon também, que eu acho que é bem interessante. Eu realmente não... Eu tenho ele quase na posição dele, né? Ele está em 14 aqui no nosso ranking, eu tenho ele em 15. Por que tão alto para você, Mafra? A questão para mim é, se não ele, quem? É Charlie Brown Jr. nesse caso. Se não é ele, quem vai fazer você feliz? Porque não tem opção. Capitão América. Ele vai ficar lá, ele tá lá. O outro quem? Chris Evans. Exato. Não tem, cara. Não tem. E ele já mostrou ano atrás de ano.
eu tava querendo colocar ele mais para baixo por conta das questões legais que ele teve recentemente, né? Havia uma possibilidade talvez dele ser suspenso. Assim, não tem outra pessoa. Ele tá num ataque que é um ataque poderosíssimo, apesar do Moelle ainda questionável até certo ponto. Mas, cara, um cara que joga com Joe Burrow ali, assim, né, vai ter sempre alguma proeminência. Talvez um pouquinho mais abaixo, talvez não necessariamente 7 ali, mas quando eu fiz as projeções, foi esse o número que saiu das projeções, foi o número que saiu, não fiz nenhuma mágica nesse sentido aí. É muito mais uma questão de o que eu acho que ele vai produzir esse ano do que necessariamente a qualidade dele comparado com alguns outros jogadores aí. E já eu fiquei admirado do John Mixon não ter sido cortado nessa off-season, porque a eficiência dele no jogo terrestre foi tão baixa, que me fez pensar, será que para eles não seria mais interessante cortar o John Mixon e trabalhar com os calouros, já que o jogo do Zach Taylor é mais voltado ao jogo de passe e os talentos principais são do jogo aéreo, né? O Joe Burrow, o Ja'Marr Chase, o T. Higgins. Eles puxaram até o Irv Smith agora, vamos ver se ele vai jogar alguma coisa, se ele vai estar saudável, se ele vai contribuir como recebedor que ele é, como eterna promessa na posição de tight end que ele é. Né? Apesar de não ser esse super bloqueador, mas o time foi atrás dele para ocupar essa função depois da saída do Hayden Hurst também. Mas, enfim, eu fiquei assustado com a eficiência baixa do John Mixon nos últimos anos, e isso acometeu outros jogadores dessa mesma classe de 2017, a exemplo do Dalvin Cook, que, apesar disso, né, conseguiu um emprego aí no New York Jets, vai jogar por lá também, mas não está sozinho, vai ter o Brice Hall, etc. A gente pode falar disso mais tarde. Mas o Joe Mixon, eu não sei se ele vai ter um ano cheio de touchdowns esse ano, se essa eficiência vai fazer com que ele tenha muitos snaps, se ele vai jogar sozinho mesmo, se o Travion Williams e o Chase Brown não vão ocupar um pouco mais de espaço nesses snaps, porque tudo bem, saiu o Samaje Perine, né, os outros podem ascender, podem mostrar alguma coisa também. Claro, olhando para os nomes, não tem como não pensar que o Joe Mixon vai estar ali 60%, 70%, 80% dos snaps, né? Mas quando desses snaps ele vai ter acionamento de fato, né? Quantas carregadas e quantos alvos, principalmente, olhando para a perspectiva de RAF PPR, e quanto disso ele vai conseguir transformar em touchdowns, que é a maior pontuação no Fantasy também, né? Então, assim, olhando para o protagonismo do elenco como um todo e para a eficiência dele, é que eu tenho ele tão mais baixo nos meus rankings esse ano. Eu tô vendo aqui meus números assim, ele tá com 900 jardas basicamente para esse ano, 7 touchdowns, isso corrido, e o aéreo que talvez acho que seja o grande diferencial, que ele tá com 369 jardas aéreas e 4 TDs. Talvez ele tenha menos TDs do que eu tô colocando aqui assim, e talvez os rushing yards dele sejam um pouco menores, mas eu mais ou menos próximo disso. O ano passado o time do Bengals como um todo teve 1.520 rushing yards, né, com todos ali misturados. A saída do Perrine também é notável no sentido de que Travion Williams, Chris Evans, eu não sei se eles conseguem substituir aquilo ali à altura. Então é isso, cara. É basicamente Joe Mixon, futebol clube na parte corrida, né? O que é péssimo se ele se machucar, porque aí vai para quem? Quem que é o próximo? Quem que vai fazer o step up ali? Mas é isso, eu estou basicamente apostando também não numa temporada espetacular do Joe Mixon, mas uma questão de volume, e volume para fantasy acaba gerando pontos. É isso aí. Eu espero que seja o Chris Evans, que eu gostava dele como prospecto. Vamos ver se alguém aí vai ascender para ser pelo menos alguma coisa assim, entrar em campo 30% das vezes, quem sabe. Ou se vai ser só uma coisa espalhada mesmo, vai ser o Joe Mixon, e quando sair vai ficar tirando no pedra, papel, tesoura quem vai entrar dos três aí. No quinto, alguém quer falar mais de algum jogador aqui do quarto tier? Tem o Aaron Jones no 10º, né? O 11º, Najee Harris, 12º, Jahmyr Gibbs, 13º, Ramondre Stevenson, 14º, Joe Mixon, 15 é o Travis Etienne e 16 é o Brice Hall. Eu acho que o Travis Etienne, né? Eu tô mais abaixo do Etienne.
eu estou um pouco reticente, só para falar um pouco sobre ele, porque eu gosto muito do Tank Bigsby, acho que ele vai atrapalhar bastante o Travis Etienne. O Travis Etienne já não foi muito eficiente na goal line, né? Então ele pode perder esse papel também. E eu acho que eles vão passar mais a bola do que passavam ano passado. Eu acho que o Travis Etienne corre um risco de cair um pouco mais, então é só isso, é um pouco reticente. Eu também tenho ele nem tão abaixo, ele está em 15 aqui, eu tenho ele em 18 agora. Então é só isso, até porque o Rui botou aqui na pauta para eu me explicar sobre o Travis Etienne, para defender minha posição. É só isso. Cara, Fala aí, vou te dizer que eu deveria estar mais baixo nele. Eu não gosto do Etienne. Não, eu não gosto. Eu não gosto da posição na qual o Etienne está no exato momento. Aliás. Então, curiosamente, eu estou aí. Mas se você olhar meu Tank Bigsby, eu estou muito mais alto do que todo mundo. Porque eu gosto muito do Tank Bigsby. E eu acho que ele realmente vai jogar nesse time. Vai jogar quase como um A, um B, sabe? Assim, não é nem o reserva do Etienne. Então, para o ADP que hoje o Etienne tem, eu não compraria ele de jeito algum, assim. Inclusive, acho que eu tenho quase todas as ligas que tem rookies, assim, eu tô pegando o Tank Bigsby e o TJ Spears em todo lugar que eu posso. São os dois caras que eu tô confiando muito para esse ano. TJ Spears era meu mafrismo pré-draft. Inclusive, quem quiser depois assistir ou ouvir a nossa live de running backs rookies, eu falo muito dele, eu gosto muito do estilo de jogo dele. Um dos motivos pelos quais o meu Derrick Henry está em 13º. Eu não confio que o Derrick Henry vai ser gasto como tem sido gasto nos últimos 5, 6 anos. O TJ Spears é o melhor running back parceiro que ele vai ter na carreira, então ele vai ser usado também. Então é isso, cara. Basicamente, assim, o Etienne, para mim, ele está muito alto hoje no ADP. Eu ficaria longe dele e eu tentaria pegar o Tank Bigsby com certeza, porque ele está muito baixo ainda. Aqui a gente está na running back da zone, né? Alguém vai dar certo, alguém vai dar errado. Então, assim, a gente vai ter as nossas divergências e alguém vai acertar, alguém vai errar. É nessa hora aqui que a gente procura errar menos, né? Para chegar em algum lugar e que vai ter um wide receiver mais interessante, principalmente em ligas de um QB, ou vai ter um QB interessante em ligas superflex. Então, assim, aqui a gente tem que pisar em ovos para escolher o cara certo, né? Não escolher um cara sem upside para ser nosso running back 1, escolher um cara interessante para ser nosso running back 1, se a gente já fez um início bem bacana de zero running back, coisa do tipo, um hero tight end, um hero quarterback, coisa do tipo. Então, assim, nessa zona aqui a gente precisa avaliar muito bem na hora do draft quem a gente tem como piso alto, teto alto, para escolher melhor do que algum running back que não tenha o teto tão interessante. Sim, inclusive você falou uma coisa muito importante, Rui, para quem estiver ouvindo e para quem for ouvir também depois, que é a questão de estratégia, né? Olhando para esses nossos rankings aqui assim, o Tier 1 e o Tier 2 é ali onde você vai escolher o seu hero running back, se você vai querer nessa estratégia. Se você quer, logicamente, um bully RB, que é você ter 2, 3 running backs muito fortes, então você vai ter que pegar também 2 caras desse Tier 1, Tier 2, Tier 3, o que vai talvez te deixar sem wide receiver elite, enfim. Mas é isso, a partir desse 4, assim, do 4, 5 até o 6 aqui, pelo que eu tô vendo, até o 7 se bobear, até esse Tier 7 aqui assim, é isso, são todas apostas, a grande parte de dardos que você vai jogar, alguns você vai acertar, alguns você vai errar, tem nomes muito interessantes, tem nomes cheios de question marks, e certeza nós vamos ter opiniões muito diferentes entre um e outro aqui, assim. Tô olhando aqui só assim por cima, por exemplo, Dameon Pierce aqui, eu tô em 15º, tô em 15º para mim, e ele tá como 20º no nosso ranking, então tem gente que colocou ele como 21º, como 23º, e eu entendo perfeitamente, eu tô mais alto nele porque eu realmente acho que ele tem ali como ser o protagonista desse time do Texans em reconstrução, mas é tudo isso, tudo dardos e tudo pensamentos e estratégias que a gente vai tendo ali, que a gente não sabe necessariamente o que vai acontecer, né? É isso aí. Eu botei o Damian Pierce em 23, eu não tenho tanta confiança assim no ataque dos Texans esse ano. E eu acho que o Singletary vai ser mais chato do que muita gente está esperando que ele seja. Então é por isso que eu não tenho o Pierce tão alto. Ele não recebeu tanto passe ano passado, então é só por isso, assim, mas é o que vocês falaram, assim. Só para falar já o último tier, né, o quinto tier, aliás, que fecha os 20 primeiros, Kenneth Walker, Cam Akers e o Damian Pierce nessa ordem. Nenhum desses pontos aqui, você pode falar, não, esse aqui eu tenho certeza que vai ser vai carregar o piano, vai correr muito com a bola.
ou vai jogar num time muito bom. Eles estão aqui por um motivo, e aí o motivo são vários, né? O Damian Pierce, eu falei, o Cam Akers, eu acho que ninguém sabe o que vai ser feito do Rams, né? Se eles vão jogar essa temporada a sério, se eles vão tancar. Eu não acho que eles vão tancar, por isso que eu sou um dos que tem mais alto o Cam Akers aqui e gosto dele, mas a gente não tem certeza. Eu queria só perguntar para vocês, Kenneth Walker, eu tô com ele bem mais embaixo que todo mundo. O Zach Charbonnet para vocês não assusta, nem a lesão do Kenneth Walker, que ele ainda não treinou. Ele está em 17 para vocês dois. O Kenneth Walker, para mim, só tá ali, só tá alto por conta da questão de ser PPR. E ele é o pegador de passe do time. Eu não acho ele espetacular, sendo bem sincero, assim, eu acho que ele teve... o nível de eficiência dele não é tão alto assim, e o Charbonnet, ele é um cara que realmente ele vai jogar para ganhar jardas também, ele vai ter ali o seu espaço. Mas, por ser o Kenneth Walker um pegador de passe também, o volume de aéreo pode ser bem interessante. A gente está discutindo, inclusive hoje, sobre a questão do Geno Smith, se ele vai ter 4.000 jardas esse ano, como teve o ano passado, se ele consegue sustentar o JSN, o Lockett e o Metcalf, e logicamente agora também o Kenneth Walker. Então, eu tenho para mim, ele está um pouco mais alto exatamente por conta disso, mas, novamente, running back dead zone, muitos receios, entendo perfeitamente se alguém fala que ele está abaixo ali de, sei lá, James Conner, de David Montgomery, por conta, né, de simplesmente o time do Seahawks não tem como sustentar todo mundo, não dá. Para mim, a mensagem que fica do Seahawks, draftando um running back segunda rodada, depois de draftar outro running back segunda rodada, é que eles querem usar esse cara de algum jeito. Eles querem envolver o Zach Charbonnet em campo, independente do Kenneth Walker. Tá 100% saudável, não tá 100% saudável. Querem colocar um cara extra para correr, né, manter o ritmo de corrida e para acrescentar mais ainda a dimensão do jogo aéreo. Não vai ser fácil para o Walker, nem vai ser fácil para o Charbonnet ter alvos, porque eles agora têm um trio de wide receivers que poucos times da NFL têm. Assim, de cabeça só consigo falar do Bengals, basicamente, que tem um trio de wide receivers tão preeminente quanto esse, do Seattle Seahawks hoje em dia. Não que eu seja um cara que assiste muito college, mas assim, tudo que você falou sobre o Jackson Smith-Njigba até agora me faz entender que ele é um wide receiver, terceiro wide receiver, ainda melhor do que é o teleboy para o Cincinnati Bengals, por exemplo. Então, assim, o jogo aéreo tende a ser muito concentrado para esses três caras, e vai sobrar alguma coisinha para que o Walker e o Charbonnet briguem quando um estiver no campo e o outro não, já que a gente não prevê uma formação com os dois em campo tão frequentemente, né? Como poucos times fazem na NFL e por pouco tempo também. Então, assim, é uma questão que diminui o teto do Walker e diminui também para o Charbonnet desde o início da carreira dele. Então, o que você falou é que eu posso concluir que você não acredita no Noah Fent esse ano, né, Rui? Quando a gente entrar De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, gente, ó, eu vou só reler os 20 primeiros para a gente. CMC, primeiro lugar, Austin Ekeler, Bijan Robinson, Saquon Barkley, Nick Chubb, Tony Pollard, Derrick Henry, Jonathan Taylor, Josh Jacobs e Aaron Jones fecham o top 10. Najee Harris, Jahmyr Gibbs, Ramondre Stevenson, Joe Mixon, Travis Etienne, Breece Hall, Miles Sanders, Kenneth Walker, Cam Akers e Damian Pierce fecham o top 20. Esses são nossos 5 primeiros tiers mesmo, então a gente para por aqui, pelo menos para analisar um por um. Vou pedir só para você, assim, de cada um, 2 nomes que vocês gostam de destacar, que estão mais lá embaixo, que vocês têm confiança, que podem ser alvos assim para você pegar, que podem produzir. Independente do valor de ADP, os 2 nomes que vocês querem destacar, que vocês têm bastante confiança. Os maravilhosos mafrismos agora. Sim, agora estamos no nosso momento. Bom, eu acho que os 2 que eu tenho para destacar são exatamente os que eu falei, o TJ Spears e o Tank Bigsby. O TJ Spears, como eu disse, desde a época do draft era meu my guy, tinha uma certa esperança de que ele fosse cair para o Packers, não sei porquê, porque né, ele já tem 2 running backs, mas gosto muito dele, gosto muito do estilo de jogo, e ele caiu num time que precisava de um jogador como ele. Ele não é um jogador necessariamente batedor, como o Derrick Henry, ele é um jogador que pega passe, ele é um jogador mais elusivo, ele é um jogador mais ágil, inclusive o Precision agora teve um lance dele maravilhoso,
em que ele dá ali um corte, ele para ele pula, e ele dá um corte. É lindo demais de ver o que ele faz. Então eu gosto muito dele e eu acho que ele vai ter um espaço nesse time do Titans em 2023. E logicamente para Dynasty eu acho que é um steal, considerando o preço dele nesse exato momento. E o Tank Bigsby, pelo que nós já falamos também, eu não sou muito fã do Etienne, eu não acho que o Etienne é um cara que, enfim, vai comandar o backfield sem muita discussão. Já desde que ele entrou, teve, logicamente, James Robinson entrando ali, né, e pegando ali carries, sempre se discutiu sobre o protagonismo do Etienne, e a chegada do Bigsby só demonstra para mim que ele não é esse cara para estar em 15º nesse exato momento, está em 12º para mim, inclusive. Então o Tank Bigsby para mim é um baita também de um steal aí, quem for fazer o draft, considere o pegar. Eu falei muito do Samaje Perine nessa off-season, mas o preço dele subiu consideravelmente. Ainda assim, eu acho que para a galera do zero running back é um nome interessante para você começar a empilhar jogadores da posição, se você esqueceu completamente, porque já nessa off-season, inclusive, ele já mostrou um pass protection interessante para o Russell Wilson. Quem recupera aí os jogos de precisão vai ver que ele acrescentou isso, né? Eu estava pensando que era o Javonte Williams, mas eu vi que era o camisa 25. Quem é o 25? O Samaje Perine. Então ele mostrou um pass protection interessante. Isso faz com que ele ganhe snaps e eventualmente ganhe alvos também, né? Em situações de jogada desenhada, scramble, por aí vai. Assim, nada espetacular, mas nessa recuperação lenta do Javonte Williams, o Samaje Perine ele vai ter mais oportunidades do que um running back 2 qualquer. Às vezes até primeiras carregadas em jogos, né? O Deuce Vaughn, né? O filho do scout lá do Cowboys, é um nome interessante, bem lá para baixo para a gente pegar, porque hoje em dia no Cowboys é Tony Pollard e mais ninguém. Então, assim, alguém tem que chegar para tomar alguns snaps, para eventualmente marcar touchdowns num ataque, numa equipe que costuma vencer muitos jogos, e vencer muitos jogos significa mais oportunidades de anotar touchdowns e mais oportunidade de garbage time também. Então, o Deuce Vaughn é um candidato bem interessante para ter umas semanas, pequenas semanas de boa proeminência, né? E um teto baixo, claro, por conta do running back 1 com quem ele vai estar jogando, que é o Tony Pollard. Sim. Gosto também do D'Onta Foreman no ataque do Bears, que não vai mudar da água para o vinho, não vai mudar de um ataque corrido para um ataque aéreo do nada. Então a gente tem ali o Khalil Herbert sendo colocado como running back 1, mas não esqueçam do D'Onta Foreman, que depois da lesão de Aquiles que ele teve lá no começo da carreira, do começo difícil, ele é um cara que está com as pernas frescas. Então, assim, ele mostrou um bom desempenho com a saída do McCaffrey no ano passado, quando ele jogou pelo Carolina Panthers, e não vai ter essa responsabilidade de ser o running back 1 da equipe. Então, assim, ele vai entrar tranquilo nos jogos e vai entrar num ataque que ainda corre muito com a bola. E apesar de ter o Justin Fields com suas mais de 100 carregadas, que isso a gente não tem como duvidar que isso vai acontecer, ainda assim vão sobrar oportunidades para que o D'Onta Foreman seja esse cara que aproveite um pouquinho, né, dessa característica do ataque do Bears, junto também com o Roschon Johnson, mas eu acho que ele como calor, chegando nesse backfield muito cheio, e já com o Khalil Herbert ganhando essa oportunidade de mostrar um potencial de running back 1, eu acho que o D'Onta Foreman ainda vai ter um espaço interessante para ocupar. Show. O Rui já adiantou, acho que uma resposta de uma pergunta, da última pergunta que eu ia fazer para vocês, vou deixar para fazer depois só dos meus destaques aqui. Eu destacaria o Alvin Kamara, eu tenho ele em 14, ele está no 23 para a gente. Acho que foi suspenso por 3 jogos, eu acho que isso pesou um pouco para ele cair, porque todo mundo achava que ia ser uma suspensão de 6 jogos. Eu acho, por mais que eu goste também do Kendre Miller, né, que foi draftado lá esse ano, já teve um bom jogo ontem, né? Acho que foi ontem, né, que o Saints jogou. Mas eu acho que o Kamara vai produzir muito esse ano, então estou esperando muito dele. Outro que eu gostaria de falar é o Antonio Gibson, que eu acho que ele vai ser o running back 1 do time. Ele está lá embaixo, bem mais embaixo, então é outro bom nome para se pegar também. Vai jogar com o Bieniemy agora, né? Vai trazer muitos elementos do ataque. Minha esperança é essa. Isso tende a ser muito interessante. E o Sam Howell, o Renato não está aqui no nosso chat hoje, mas é um QB que eu gostava muito. Ele era o meu QB 1 da classe do ano passado, não que queira dizer muita coisa, que só tinha... Mas é o QB1 do Undercourt também, né? É verdade. Foi a maior nota do Undercourt. Tá jogando agora, por isso que o Renato não tá aqui. Pode ser. Até o Zay Flowers anotou um touchdown aí pra gente, né, Marcos?
O que é comum, Dantas... esperem ver muito disso. Zay Flowers, melhor rookie desse ano. Semana que vem, eu acho, né, que vai ser do wide receiver, a gente vai poder discutir um pouco sobre o Zay Flowers. Eu acho que outros bons nomes, assim, só para destacar o Alexander Mattison e o James Conner, que eles estão pelo menos o running back 1 do time, né? Eu acho que estão bem abaixo do James Conner, mas ele ainda assim vai ter volume, então para quem for para um 0 RB aí, pelo menos ele vai garantir que ele vai estar em campo, porque não tem nem muita competição, né? Então, é isso aí. Quero fazer 3 perguntas para vocês que vai ser bem direta. Eu acho que o Rui já respondeu uma. Tem 3 backfields que, assim, ninguém sabe quem manda nesse backfield, então eu acho que quem você prefere draftar no Fantasy, não quem é melhor, nem quem... considerando o valor. Primeiro eu vou começar com o Chicago, que o Rui já falou do Deonta Foreman. Rui, eu acho que a resposta é Deonta Foreman, né? Deonta Foreman, Roschon Johnson ou Khalil Herbert. Para você é o Deonta Foreman, Rui? Para mim é o Deonta Foreman. Eu pego ele mais pelo custo do que por ser o cara que pode ser o running back 1 do time. Hoje o Khalil Herbert está bem estabelecido ali, a galera está dizendo, esse é o running back 1 do Chicago Bears, ele vai jogar muito bem, vai dominar, vai mostrar tudo aquilo que ele mostrou de eficiência nos anos anteriores, só que existe uma correlação, né, entre tentativa de corrida e eficiência. Né? A eficiência vai diminuindo ao ponto que você vai aumentando o número de carregadas que você tem, salvo exceções, como a gente já falou do Chubb e do Aaron Jones. Então, pelo custo, eu gosto mais do Deonta Foreman hoje. E você, Mafra? Também iria de Deonta Foreman em redrafts, porém, já deixo aqui o alerta de que o Roschon Johnson pode muito bem dominar esse backfield, porque ele é um excelente jogador em pass protection, e pass protection a gente acaba esquecendo que é parte do jogo. Pro fantasy não importa absolutamente nada, mas coaches adoram isso e por isso eles colocam jogadores mais tempo em campo. Então, o Roschon Johnson, ele basicamente era isso no college, ele jogava atrás do Bijan Robinson, e ele é muito talentoso também. Então, assim, não ficaria nada surpreso se do meio da temporada para frente, especialmente para a galera jogando nos playoffs, tem um Roschon Johnson ali guardadinho, porque ele pode acabar sendo o líder desse backfield do meio da temporada para lá. Eu gosto muito do Roschon Johnson também. É uma pena, né, que ele era reservaço do time, quase nem entrava, por causa do Bijan Robinson, que ele era muito bom. E aqui eu tô olhando o ADP, pelo menos do ADP do Underdog, né, eu já falei que o Fantasy Calculator, eu não consigo entrar no site aqui no meu computador. O Deonta Foreman tá saindo depois, então eu vou concordar com vocês. E eu acho que, assim, vale muito a pena sair com um dos running backs aqui do Chicago, porque ninguém sabe quem vai mandar no time, mas eu acho que o que mandar vai ter um bom valor no Fantasy. Aí eu vou falar agora de outro backfield para vocês. Esse talvez tenha um líder assim menos discutível, mas um líder assim mais que todo mundo acha que vai ser o líder, mas os outros também podem ter valor, que é o do Chiefs. Pacheco, CH ou Jerick McKinnon? Alguém ainda acredita no CH esse ano? Olha, acreditar é difícil, mas ele não vai ficar fora de campo. Né? Eles estão pagando o CH para jogar, né? Eles não exerceram a opção de 5º ano, mas eu acho que ele vai ter oportunidades, mas não seria o cara que eu escolheria. Né? Assim, é muito óbvio falar do Isaiah Pacheco, mas depende muito da estratégia que você vai adotar. Se você começou ali no zero running back, chegou naquele ponto onde tem o Isaiah Pacheco, onde tem o Rashad White, onde tem o Alexander Mattison, você vai pegar um desses caras que está sobrando para colocar ali e começar a fazer o seu estoque de running backs. Se você perder essa leva, você ainda tem o Jerick McKinnon, que é um dos N alvos que o Patrick Mahomes pode lançar um TD a qualquer momento numa partida. Né? Então ele tem esse upside muito bom, mesmo para ligas standard, né? Afinal, touchdowns marca 6 pontos em qualquer formato. E o CH eu fico realmente muito... É muito complicado eu pegá-lo, até porque eu caí nesse conto da sereia lá em 2020, né? Peguei ele ao invés do Jonathan Taylor nas Dynasty e me dei muito mal. Também me dei mal quando eu peguei ele. Inclusive, na época do draft, quando pegaram, eu ficava falando, não é possível que a NFL deixou o Chiefs pegar este running back para complementar Patrick Mahomes. Eu falei, agora ferrou, os caras vão ganhar 5 Super Bowls seguidos. E ele se tornou o que ele é. Mas, nesse caso, eu apostaria, se eu tivesse que escolher um, eu pegaria o Hilaire, pelo simples fato de que ele não vale nada nesse exato momento.
entre pegar o Pacheco dentre esse grupo de jogadores que tem ali ao redor dele, eu ou pegaria algum outro jogador, alguma outra posição, ou pegaria outro running back nesse espaço. Mattison, Antonio Gibson, mas eu não pegaria o Pacheco. Prefiro pegar o Clyde Edwards-Helaire mais para baixo, porque ele não está valendo absolutamente nada. E ele já mostrou nessa preseason que ele parece, novamente, podemos quebrar a cara, mas esses 2 primeiros jogos da preseason ele já mostrou que ele está mais interessado, está mais envolvido no jogo, e me parece que ele vai ter algum tipo de participar do jogo do Chiefs. Eu concordo com o Mafra também. Se for para escolher o Pacheco, eu acho que ele tem muita gente em volta dele que também tem valor. O Hiller, ele tá lá eu acabei de olhar que o ADP dele é 200 e pouco, então tem liga que ele não deve nem ser draftado. Então, eu acho que se for para pegar eu também iria de Hiller. Acho que o Isaiah Pacheco tem tudo para ser o principal assim, corredor do time, mas acho que o Hiller ainda vai ser envolvido. E só para fechar a live, gente, última pergunta. Eagles, Swift, Rashad Penny, alguém tem interesse? Ou Kenneth Gainwell? Quem que vocês acham? Ou nenhum dos 3? Gente, é louco demais, viu? É um backfield assim, muito estranho. E você não falou do Boston Scott, que ainda é uma opção. Mas o Boston Scott é só contra o Giants. Eu não sei quando que ele joga contra o Giants, então... Vai que ele pensa que todo adversário é o Giants esse ano. É muito difícil, mas assim, esse é o ano em que eu não recusaria o Rashad Penny, porque esse é um movimento assim muito evidente para que a gente duvide do Rashad Penny, sabe? O vice-campeão do Super Bowl falou assim, vamos trazer o Rashad Penny e ver no que dá, né? Pode ser que esse seja o ano que ele volte a jogar pelo menos 10 partidas na temporada regular e faça alguma coisa. E assim, um ataque excepcional e que anota touchdowns, e que o Miles Sanders anotou muitos touchdowns ano passado. Então, assim, o DeAndre Swift, ele, com esses problemas lá em Detroit, ele nem era muito usado assim, mas tinha lesões repetidas. Então, para mim é um pouquinho difícil confiar nele, apesar dele ter um jogo muito dinâmico, muito interessante, e ele tem teto, né? Mas o Rashad Penny também tem teto. Então, deles dois, quem é que eu vejo com maior potencial de estar mais presente em campo? Eu acho que o Rashad Penny, por conta do potencial de jogo terrestre que ele tem e a eficiência absurda que ele tem na carreira, para além de 6 jardas por carregada, isso é fascinante, incrível. E eu acho que existe uma chance de que ele jogue boa parte da temporada, se não a temporada inteira, pelo Philadelphia Eagles esse ano. Sem não se machucar, né? O principal problema ali de qualquer um desses running backs que a gente comentou é Jalen Hurts, né? Ele é o corredor do time, o time vai ser feito para ele correr, enfim, é toda a estrutura dele. Esse é o principal problema que a gente vai ter com qualquer running back. Agora, eu tô fugindo de DeAndre Swift em qualquer lugar que eu vá. Se ele cair para mim, eu só pego, sei lá, ele cair 3 rounds e sobrar para mim, eu falo, gente, vou pegar, mas vou fingir que não tô pegando. Assim, fecha os olhos e escolhe. Estão me obrigando a pegar, eu vou pegar, né? Não posso exato. fazer. Ninguém quer, então tá bom, vai. 3 rodadas depois eu pego. Agora, o Rashad Penny é, sem dúvida alguma, o running back mais talentoso desses 4 que tem ali. O Rashad Penny é muito bom. Muito bom. Ele é muito talentoso. Porém, ele é muito talentoso para 2 jogos por temporada. Então. Não, os jogos que ele jogar, e se você acertar ele de escalar, fudeu. Você ganhou os 2 jogos. Exatamente. Agora, talento dele é absurdo, mas ele não tem segurança alguma, assim. Então, eu pegaria ele se eu tivesse já o meu time de running backs definido. Então, se eu vou de hero running back, ou se eu vou de bully running back, eu até pegaria ele, para ter como um stash ali, porque ele realmente é um difference maker. Mas desses 4, eu ficaria longe de todos. Não sei se eu pegaria alguém do Eagles nesse exato momento, a não ser A.J. Brown e Jalen Hurts. E, logicamente, né, Dallas Goedert. Eu pensava que o Rashad Penny tivesse um custo bem mais baixo, mas ele está saindo 110, então isso é 9º round, né? É muito alto para mim, realmente. É difícil você cravar que dá para ter certeza que ele vai fazer alguma coisa. O Swift está saindo na 7ª, mais cedo ainda. Então. Eu também... se tivesse que escolher entre algum dos 4, eu escolheria o Rashad Penny, mas eu prefiro realmente, desses todos, não pegar nenhum. Esperar
porque o Penny está saindo na frente do Pirine, que vocês falam, tem Bigsby também, ou do Jamal Williams, aí eu acho que eu prefiro, falando só do running back, do Jalen Warren, então eu prefiro todos esses ao Rashad Penny também. Mas então, eu vou te falar uma coisa também, para um ano que o ADP está refletindo muito a questão do zero running back, que assim, a nata da nata de wide receiver está saindo muito cedo no draft. Você tem que basicamente correr para você garantir bons wide receivers, principalmente em formatos que tenham 3 wide receivers, que tenham muito flex, para você, e PPR, né? Half PPR, PPR, para você garantir bons wide receivers que vão ter alvos, que vão ter recepções, que vão lhe oferecer um piso mínimo para você trabalhar essa posição de flex. E o que vai ter nessa região aí vai ser um monte de bagre na posição de wide receiver, nessa 9ª, 11ª rodada, que vai lhe favorecer todas as outras posições, menos wide receiver. Tá uma coisa feia, tá uma coisa ridícula mesmo, tá assim, pegada Russell Gage, né? Claro que ninguém mais tá pegando Russell Gage, mas assim, nessa pegada assim, de wide receiver 3, que você não faz ideia do que vai acontecer, de como ele vai ser usado, do teto que ele vai ter. Então assim, você vai começar a encontrar alguns running back 1, 2, tight ends 1, QB 1, para você completar o resto ali do seu elenco titular, começar a formar seu banco. Então, o custo do Rashad Penny e de outros running backs nessa faixa não me assusta muito por conta da realidade do ADP desse ano. Esse ano eu acho que é o que mais está assim, difundido, né, esse Zero RB, né? Acho que nunca teve um ano que fosse tão assim, todo mundo falando que vai fazer o Zero RB. Então, galera, só liberar o Mafra, que ele pediu para a gente fazer em 1 hora, eu já estendi por mais 20 minutos. Pedi desculpa pro Mafra. Não, tá tudo certo. Tá lá, tá com a Helena, acabou de dormir, né, Mafra? Então você tá cansado, que lá... Que horas são agora, Mafra, aí? 10:50. Eita, então já dormiu faz tempo. Você também devia dormir, que daqui a pouco ela tá acordando, né, Mafra? Exatamente, exatamente. Então, só passar no chat, dar boa noite pro meu pai, que ele apareceu aí no finalzinho. Fala, Sérgio. Vai que não tá indo a mensagem. Falando que é bom ver eu e o Rui de volta, valeu. Então é isso, galera. Boa noite, valeu, Mafra. Boa noite para você. Desculpa aí o estender da hora. Que é isso, foi tranquilo, foi muito boa a conversa. Depois agora a gente tem as conversas para wide receivers e tight ends, né? Então, queria agradecer novamente todo mundo que participou e todo mundo que mandou mensagem. Vocês dois, logicamente, pelas discussões aqui, pelos pontos de vista. Acho que fomos menos polêmicos hoje do que na semana passada, o que é natural também. Acho que a posição de quarterback acaba sendo sempre mais polêmica. QB é muito passional. Bastante. Tem toda a parte também, né, do mafrismo com os nomes, enfim, a gente não larga o osso com alguns. Queria agradecer também a todo mundo que vai ouvir depois, então, muito obrigado aí a todo mundo que está participando, que tem participado também da construção dessa parte do Fantasy. E, novamente, lembrar e agradecer aí, né, a chegada agora do Calas para o Fantasy. Acho que é importante a gente lembrar disso também. E, vamos continuar crescendo, vamos continuar fazendo o que a gente gosta. E muitíssimo obrigado a todo mundo que está fazendo parte disso. Valeu, Mafra. Boa noite, Ruizão. Valeu, Serginho. Valeu, Mafra. Conversa incrível mais uma vez com vocês. Agradecer mais uma vez a NFL Brasil por essa iniciativa, mandar um abraço especial para o Fernando Calais, que é nosso amigo, inclusive, vai comandar esse projeto aí maravilhoso, que vai elevar mais ainda essa nossa comunidade específica de Fantasy Football, uma coisa incrível. É um dia muito feliz para mim, particularmente, né, por agitar essa comunidade já há alguns anos e ver isso se tornar um ponto de destaque lá nos canais oficiais da NFL Brasil. Isso é uma coisa incrível, né? Expressar para todo mundo essa alegria. Agradecer a vocês aqui por fazer essa conversa comigo, agradecer a audiência e agradecer especialmente a operadora de internet do Serginho, que hoje deu tudo certo, né? Um abraço, gente. A gente ainda não falou do Lance, deixa eu me despedir antes da gente citá-lo de novo e a minha internet ir para o espaço. Boa noite, galera. Sempre um prazer falar aqui com meus amigos. Semana que vem, talvez seja o wide receiver, nessa semana tem... O Mafra está viajando, o Ruizão também está ocupado, o Fluminense tem talvez o último jogo da Libertadores, então tem que aproveitar. Então, semana que vem a gente está de volta, galera. Valeu, obrigado aí pela audiência. Deixe suas perguntas já no canal do BRFF, que a gente responde aqui na próxima live, é sempre bom. Quanto mais pergunta para a gente, melhor. Valeu, boa noite.